E aí, Jair, beleza? E aí, Alisson, como é que tá, meu filho? Mano, tô bem. Cara, você viu lá, a gente é dupla, né, no trabalho do pastor Stencil. Cara, eu pensei em te falar sobre o Roberto Rabelo, mas eu percebi assim, quando a gente escolheu o tema, você ficou assim um pouco acanhado. Aconteceu alguma coisa, mano? Cara, então, é porque eu nunca ouvi falar de Roberto Rabelo, né? E aí eu fiquei assim um pouco preocupado, né? Mas acredito que seria interessante esse tema nosso aí, cara. Mas assim, o Roberto Rabelo, hoje, infelizmente, ele não é mais vivo. Eu Mas sei. assim, cara, durante a época dele, Jair, cara, ele foi um cara excepcional. É mesmo, Ele cara? revolucionou basicamente a pregação do evangelho, Sério? através de um equipamento que hoje quase não é tão usado, através do rádio. Foi mesmo? Sério, mano. Poxa. Cara, agora imagina assim, esse cara hoje, e a gente falando sobre ele. O que é que tu acha? Cara, seria interessante, né? Como ele é bastante conhecido, apesar de eu não conhecer, seria interessante a gente, quem sabe, sentar e pesquisar um pouco sobre esse cara. Então vamos, só que eu acharia interessante a gente ir para um lugar mais adequado, né? Imagina ele nos dias de hoje. Eita, cara, seria top. O que que você acha então de nós programar, sentar e pesquisar sobre ele? Vamos? E você, vem com a gente. Imagine só, você só com o microfone, sem câmera, sem internet, sem rede social e mesmo assim pregando para um país inteiro. Antes dos podcasts, dos streamings, existia ele, que atravessava o rádio com uma mensagem clara: Jesus voltará. Se o pastor Roberto Rabelo estivesse vivo hoje, ele seria um fenômeno digital. Rabelo nasceu em 1902, no Rio Grande do Sul. Seu pai era professor e dava aula dentro de casa. Aos 11 anos, foi a um culto em Porto Alegre. Lá ele viu os americanos pregarem. Nem entendeu tudo, mas ficou obcecado pelo inglês. Aos 12 anos, ele já tocava flauta. Aos 15 anos, ele contraiu uma febre tifoide no caminho para o colégio, mas sobreviveu. Já começou a vida no modo hard. Ele se formou em teologia, começa seu ministério em Santa Catarina, mas em 1941 algo estranho aconteceu. Enquanto estava nos Estados Unidos estudando, cuidando das hortas, alguém lhe faz um convite estranho, interessante. Você tem interesse de gravar sermões para o rádio, para o Brasil? E aí foi que a Voz da Profecia nasceu. Gravada na Califórnia, transmitida no Brasil, em plena Segunda Guerra Mundial. Curiosidade, a viagem para o Brasil foi surreal. De avião, 5 países, fugindo da guerra, tipo um roteiro de filme. Rabelo gravava com um quarteto norte-americano chamado King's Heralds. Ele ensinava os gringos a pronunciar o português. E detalhe, a meta era fazer 26 programas por ano. Eles entregaram 52, tipo uma maratona de produção. O programa estreou em 17 rádios. Anos depois, estava em mais de 300 e Rabelo continuava sendo a voz oficial. Ele lia o roteiro 5 vezes antes de gravar. Ele usava cada tom de voz e era perfeccionista, no melhor sentido. Ele também visitava prefeitos, rádios, por todos os lugares onde o programa passava, tipo um evangelista e diplomata. Foi o primeiro a mostrar que a comunicação cristã poderia ser nacional, estratégica e moderna, usando o rádio como uma ferramenta de pregação do evangelho. E não estava sozinho. Sua esposa, Hedwig, era sua secretária, tradutora e revisora. Uma parceira no ministério e também nos bastidores. Rabelo se aposentou em 1975, mas continuou ajudando com roteiros e gravações. Depois de mais de 30 anos na Voz da Profecia, ele deixou um legado que atravessou gerações. Quer outro fato curioso? No dia do seu funeral, o grupo Arautos do Rei cantou o hino oficial da Voz da Profecia. Breve virá. Algo emocionante. Hoje você tem um celular, um canal no YouTube, um app de edição, porém, o mesmo chamado que Rabelo teve. Ele usou o rádio. Você pode usar o Reels, o TikTok ou o podcast. Hoje, você tem mais recursos do que ele. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? A Voz da Profecia continua, e agora ela é sua.